Em 2025, a mecânica quântica vai fazer 100 anos. E mesmo sendo uma das teorias mais bem-sucedidas da física, os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o que ela quer dizer. A matemática descreve muito bem os experimentos, mas há ainda uma intensa disputa pela explicação desses experimentos. Esse é o problema da interpretação da mecânica quântica. Meu nome é Nathan Lima, eu sou físico, professor de física, pesquiso história, filosofia e ensino de física, e esse é o Reflexões Quânticas. Então, pessoal, esse é o Reflexões Quânticas. A gente está com esse projeto de trazer a história da mecânica quântica, os conceitos da mecânica quântica. Quem tem interesse, já ouviu falar da teoria, quer entender, saber dos debates, controvérsias, segue a gente aqui no canal, segue no Instagram também e compartilha com os amigos. Se você tem sugestão de tema, coisa que você gostaria de saber, dúvidas, deixa aqui no comentário também, que a gente vai tentar atender a todos os pedidos. O tema de hoje foi discutido, na verdade, no Instagram, a gente fez uma enquete, se as pessoas preferiam ou discutir interpretações da mecânica quântica ou a história do misticismo quântico. Na verdade, esses dois temas tinham sido propostas de seguidores do canal. A gente fez a enquete e depois de 24 horas a enquete ficou empatada, mas depois algumas pessoas pediram também a interpretação da mecânica quântica e esse vai ser o tema de hoje. Então, é muito interessante a gente se dar conta que mecânica quântica ela é uma das teorias mais importantes da física. Ela é a grande teoria que explica a estrutura da matéria e da radiação. É uma teoria muito bem sucedida do ponto de vista de explicações dos experimentos, de previsões experimentais. Mas ainda assim, quando chega na pergunta para os físicos, o que de fato existe? O que está acontecendo no mundo microscópico? Não há consenso sobre essa explicação. Esse discurso, essa noção, o que está acontecendo na realidade? Para além do dado experimental e para além da matemática propriamente. Como é que eu explico o que está acontecendo? Aí é que entra o problema da controvérsia. Aí é que as pessoas não conseguem chegar a um consenso e existem diversas, muitas interpretações da teoria. Só para ter uma ideia, esse ano está sendo publicado um manual de interpretações da mecânica quântica, cujo editor principal é o professor Olival Freire, da Universidade Federal da Bahia. O professor Olival é um historiador da ciência e é um dos principais nomes da história da ciência do mundo. E esse livro, então, está saindo agora esse ano, justamente tentando compilar, sintetizar e trazer, então, à forma esse conjunto de interpretações sobre a mecânica quântica. No vídeo de hoje, o que a gente vai apresentar vai ser uma introdução a essa discussão, porque realmente é muito longo, tem muitas interpretações. Se alguém aqui, inclusive, tem alguma sugestão de uma interpretação específica que queira saber, deixa aqui nos comentários. Mas hoje a gente vai seguir principalmente um livro escrito pelo professor Oswaldo Pessoa Júnior, que justamente apresenta a questão, um experimento muito importante da mecânica quântica, que a gente já vem trabalhando aqui no canal, que é o interferômetro de Mach-Zehnder com fótons únicos, né? Então é um experimento tipicamente quântico, e a partir desse experimento a gente tem algumas possíveis interpretações do que está acontecendo. Então nesse vídeo a gente vai introduzir o conceito de interpretações e aplicar as 4 escolas de interpretação que o professor Oswaldo Pessoa Júnior também traz. Em outros vídeos a gente pode ampliar esse leque para outras interpretações. Então, antes de mais nada, o que é a interpretação propriamente? É importante que a gente tenha bastante rigor, porque a gente está entrando agora num campo bastante confuso da ciência. Como os cientistas mesmos não têm consenso, é muito fácil a gente acabar cometendo equívocos. Então, para isso, a gente tem que ser mais rigoroso nas nossas definições. É importante entender que uma teoria, de uma forma geral, uma teoria física, ela tem 3 conjuntos de elementos. O primeiro são os postulados. É o formalismo matemático da teoria. É a representação matemática do mundo natural. Tem algum fenômeno acontecendo lá. Como é que eu descrevo ele? Então, essa descrição matemática, o conjunto de afirmações que descrevem esse mundo, é o formalismo e são os postulados da teoria.
Um segundo elemento é uma correspondência. Eu preciso ter alguma regra empírica que me diga como que essa representação simbólica fala do mundo natural. Então, o segundo elemento é regra de correspondência. Mas vejam que isso não é suficiente para a teoria. Uma coisa é eu ter a equação, daí essa equação me dá um certo resultado que eu consigo confrontar com o experimento. Fica faltando um último componente, que é, tá, e o que existe? O que o meu conhecimento é sobre a realidade? O que de fato está acontecendo ao longo desse experimento? Esse é o último elemento da teoria, que é a interpretação. A teoria em si, o núcleo duro, é os dois primeiros elementos, é o formalismo matemático e a regra de correspondência entre natureza e descrição matemática. A interpretação é justamente algo que estaria além do experimento. É algo que não está no próprio experimento e nem na matemática. É a nossa tentativa de falar do mundo natural. Por isso, alguns físicos já consideram que isso estaria quase no campo filosófico, ou até mesmo no campo filosófico. Então, a teoria quântica, quando a gente diz que ela é a teoria mais bem-sucedida, uma das teorias mais bem-sucedidas da contemporaneidade, o que a gente quer dizer é que o formalismo matemático e a regra de correspondência batem muito bem com os experimentos que temos hoje. A gente sabe fazer as contas e a gente sabe explicar matematicamente, prever os resultados experimentais. Agora, o que a gente vai abordar no vídeo de hoje, isso também está um pouco associado ao problema da história do misticismo quântico, é justamente essa área nebulosa que é explicar o que está acontecendo no experimento. Essa é a parte mais filosófica e complexa da mecânica quântica, mais confusa, complexa no sentido da gente ainda não ter clareza, não ter certeza e consenso sobre o que a mecânica quântica quer dizer. Para descrever, então, as 4 interpretações, ou 4 escolas de interpretação que o professor Oswaldo apresenta, a gente vai, a partir de um experimento mental, na verdade a gente vai usar um simulador, que já foi apresentado em outros vídeos, é um simulador que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa e ensino de física sob a perspectiva sociocultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se você não viu esse vídeo, volta lá e assiste justamente no vídeo em que a gente explica o quantum. Então, ali você vai entender bem o interferômetro de Mark-Zehnder e o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo dentro desse experimento. E, basicamente, o que a gente precisa entender? Existem lá resultados experimentais. A gente já vai mostrar o que acontece com o fóton com esses resultados experimentais. Então, isso é a fenomenologia, é o fenômeno, é o que eu vejo quando eu monto um experimento. Existe uma descrição matemática que consegue justamente chegar nos valores que está acontecendo no experimento. Na mecânica quântica, a representação do que está acontecendo no mundo natural se dá pela função de onda. É a função de onda que o Schrödinger propôs lá na equação de Schrödinger. Então, essa função de onda representa o estado físico da partícula, lá, do elétron, do fóton, que está fazendo, né, participando desse experimento, sendo medido, sendo de alguma maneira testado. Essa representação matemática, que a gente pode chamar de uma função de onda, ou para quem é da física, depois de uma forma mais geral, isso é descrito como um vetor no espaço de Hilbert, né? Quando a gente entra então na notação de Dirac, um cat representando então um estado de um sistema quântico. Mas para nós aqui a gente vai pensar na função de onda. Se eu tenho então uma função de onda, isso é um aparato matemático, é uma representação do que está acontecendo no mundo natural. Quando eu uso o formalismo matemático da mecânica quântica, as contas com essa função de onda descrevem muito bem, matematicamente, elas dão o resultado do que eu vejo lá no aparato experimental. Agora, as contas, as equações não me dizem o que está acontecendo de fato. É isso que a gente vai tentar explicar. Então vamos olhar agora para o interferômetro de Mark-Zehnder e vamos ver os principais resultados experimentais que a gente obtém lá. E a gente sabe que isso é muito bem descrito pela função de onda. Uma vez que a gente descreva esses resultados experimentais, vamos tentar ver quais são as 4 possíveis interpretações que a gente pode obter. Então, pessoal, esse aqui é o interferômetro de Mark-Zehnder. A gente já usou esse software em outras gravações. Ele foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa e ensino de física
sob a perspectiva sociocultural da URGS. Novamente, a gente vai deixar o link. Esse é um software gratuito que qualquer pessoa pode usar para estudar, para tentar entender, para brincar, para levar para a sala de aula. Se alguém tiver, inclusive, interesse em usar, manda uma mensagem para nós, que vai ser um grande prazer dar algumas instruções, algumas orientações de como esse software pode ser usado. Aqui a gente tem uma fonte de luz, que pode ser uma luz no regime clássico, como um laser, ou no regime quântico, que seria uma fonte monofotônica, ou seja, ela emite um fóton por vez. Na sequência, a gente pode ter um semi-espelho, então isso aqui é um dispositivo que deixa metade da luz passar e metade é refletida, no caso clássico, ou no caso de um fóton, ela tem 50% de chance de deixar o fóton passar e 50% de refletir. Já vamos ver isso. Depois tem dois espelhos normais, um segundo semi-espelho igual a esse, e aqui a gente vê dois anteparos. Eu vou ligar então primeiro aqui no regime clássico, colocar um laser, a gente liga e gera um padrão de interferência. Já discutimos isso no outro vídeo. No regime clássico, isso quer dizer que se eu olho bem para o centro das duas telas, eu vejo que bem aqui no centro eu tenho um padrão de interferência construtiva, ou seja, a luz chega no centro dessa tela, e nesse outro anteparo tem um padrão de interferência destrutiva, então não tem nenhuma luz chegando aqui bem no centro do anteparo. A luz, então, o que a gente entende é que a luz é dividida nesse primeiro semi-espelho, parte da luz é transmitida, parte é refletida, e aqui, novamente, há uma reflexão e uma transmissão, e há uma sobreposição dos feixes que vêm pelos dois caminhos. O feixe que passa, que é transmitido, e o feixe que é refletido. Eles se recombinam, sobrepõem, acontecendo então a interferência. Isso tudo no regime clássico. Por que a interferência acontece assim? Isso já foi explicado em outro vídeo, a gente vai deixar o link aqui também. O que muda agora? A gente vai mudar do regime clássico. Eu vou desligar aqui primeiro. Vou passar do regime clássico para o regime de fótons, tá? E primeiro eu vou botar bem poucos fótons, só para a gente ver o que acontece. E eu vou deixar apenas um semi-espelho. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vou tirar as telas, vou trocar por detectores e vou tirar o segundo semi-espelho. Então, o que acontece é o seguinte. Vou deixar um fóton aqui por vez, um a cada 1 segundo. Eu tenho, então, um semi-espelho, que tem, então, quando a luz era clássica, metade da luz passava e metade era refletida. O que vai acontecer agora com o fóton? Vamos ligar esta luz, esse laser aqui, ó. Então vocês veem, cada vez que tem uma luz vermelha, ele emite um fóton. E aí vocês vão ver que cada vez que a luzinha vermelha aciona nos detectores, houve a detecção desse fóton. Se esse fóton fosse divisível, como a luz clássica, os dois detectores deveriam ser acionados ao mesmo tempo. Eu teria meio fóton chegando em cada detector. Se vocês observarem bem, quando um detector é acionado, tem um bip vermelho aqui, o outro não é, e vice-versa. Isso significa que quando o fóton é transmitido, ó, ele passa, bate nesse espelho e chega no detector amarelo. Se isso acontece, ele não vai para o detector azul, então ele só passou e foi refletido. Se ele é refletido aqui, ó, ele bate no outro espelho e chega no detector azul. E aí ele não é detectado no detector amarelo. O que isso quer dizer? Por que esse experimento é importante? Isso é exatamente o experimento que foi feito na década de 80 pelo grupo do Alan Aspect. Esse experimento mostra que o fóton é indivisível. Não existe divisão de fóton único. E além disso, esse fóton é sempre detectado em um único lugar. Nunca vou detectar esse fóton nos dois detectores ao mesmo tempo. Ou detecta num, ou detecta no outro. Tá? Então, esse é o primeiro resultado experimental extremamente relevante. O fóton é indivisível. Ou ele vai chegar no detector amarelo, ou ele vai chegar no detector azul. Vamos trocar pelos anteparos, tá? Então, eu vou trocar o detector pelo anteparo e vou aumentar aqui a velocidade, tá? Ele continua emitindo um fóton, mas a gente vai fazer com que isso fique mais rápido, só para a gente ver o que está acontecendo.
Tá? Rapidamente aqui, vou até resetar, vou diminuir um pouquinho, só para a gente ver. Como é um fóton por vez, a gente vai começar a ver pontinhos vermelhos se formar nos anteparos. Tá? Então um fóton por vez vai pigmentando o anteparo, então a gente vai marcando aonde o fóton chega. E com o tempo vai formando um borrão. Tá? Então eu vou só aumentar agora a velocidade, só para a gente ver. Rapidamente se forma um borrão, tá? Por vários pontinhos. Ou seja, cada fóton continua indivisível, mas agora forma esse borrão, tá? Porque o fóton foi então, passou parte deles, metade vai ter passado e vai chegar lá naquele anteparo, esse aqui, e o outro é refletido e chega nesse outro anteparo. Tá? Então a gente vê essa figura. O que a gente pode perguntar agora é, vou até desligar aqui, vou resetar, o que acontece se eu coloco o segundo semiespelho? Se lembram que quando a gente fez isso com a luz clássica, havia um padrão de interferência com uma franja luminosa bem no centro dessa tela e uma parte vazia, com interferência destrutiva, no centro da segunda tela. Isso acontecia porque a luz se divide em dois caminhos e se recombina. A gente acabou de ver que o fóton é indivisível. Ou ele vai por um caminho, ou ele vai por outro. Se o fóton fosse uma partícula clássica, a gente deveria esperar que não há interferência, porque ele é indivisível. E para ter interferência, eu tenho que ter duas componentes se sobrepondo. Vamos ver então o que acontece. Tá? Deixei alta intensidade aqui também só para ser rápido o processo, mas eu podia fazer um fóton por vez, daria o mesmo resultado. Quem baixar aí o Mach Zehnder pode testar na sua casa. Olha o que vai acontecer. Forma padrão de interferência. Como que esse padrão de interferência se forma? Um fóton por vez. Tá? Vou deixar devagar de novo para vocês verem. Tá? Vou resetar. Eu posso fazer esse experimento bem lentamente. Um fóton por vez vai chegando nas telas. Só que eu vou percebendo que o fóton chega em certas regiões e não chega em outras. Isso, com o tempo, vai passando e aí a gente vai vendo com maior nitidez formar o padrão de interferência. O mesmo da luz clássica, ou seja, com uma franja central aqui luminosa e no outro, no centro, eu tenho interferência destrutiva. Cada fóton chegando individualmente. Cada fóton, um por vez, chega numa certa região. E aí, com o passar dos fótons, a gente vê formar o padrão de interferência. Como é possível que algo que é indivisível, ainda assim, tenha interferência? Essa é a questão central da mecânica quântica, sobre a qual as diferentes interpretações vão tentar discutir. Quando nós fazemos isso, então, esse é o problema a ser interpretado. Como que algo que é indivisível ainda assim interfere? Para a gente complicar um pouquinho mais ainda, a gente poderia pensar assim. Se o fóton está interferindo, é porque ele, em princípio, tem algo aí que parece que está indo por dois caminhos. Mas o fóton é indivisível. Então eu vou tentar ver por qual caminho o fóton está indo. Eu vou botar um detector de não demolição, ou seja, ele é um detector que não destrói o fóton, ele só vai me dizer por onde o fóton passa. Então eu vou botar um detector A por um caminho, se ele for acionado, o fóton vai... é porque o fóton foi por aquele caminho. Se ele não foi acionado, é porque o fóton foi pelo outro caminho. Então eu vou desligar aqui, vou resetar, então está branca aqui minha tela, e vou botar o detector de não demolição. Então, quando o fóton passar por ele, eu sei que ele foi transmitido. Quando ele não passar, é porque ele foi refletido. O que será que vai acontecer? Agora eu vou conhecer o caminho do fóton. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, resetei e vou ligar. Ó, então, vocês veem que está marcando aqui toda vez que o fóton passa, e quando ele não está sendo acionado, é porque está passando fóton pelo outro lado. E os fótons estão sendo detectados ali nas telas. Então, agora eu sei por onde o fóton está passando. Observe o que está acontecendo. Novamente se formam padrões nos anteparos, mas, como vocês podem ver, agora eu tenho de novo um borrão. Eu não consigo mais ver não tenho mais, um padrão de interferência. Some o padrão de interferência.
como aquele primeiro caso que eu mostrei sem o segundo semi-espelho. Então, quando eu tenho os dois semi-espelhos e não tenho esse detector de não demolição, eu tenho padrão de interferência. Agora, quando eu coloco o detector de não demolição, eu perco o padrão de interferência. O que está acontecendo? Resumindo, então, quando eu conheço o caminho do fóton, que é nesse caso, e é quando eu não tenho o segundo semi-espelho, eu não tenho padrão de interferência. Agora, quando eu não sei o caminho do fóton, que é quando eu tiro aqui o meu detector, vamos tirar de novo só para ver. Vamos aumentar a velocidade. Nesse caso, eu não sei qual é o caminho que o fóton rumou, porque ele tem 50% de chance de ir para cada lado. Aí o padrão de interferência aparece. Observem, o formalismo matemático da quântica dá conta desse fenômeno. A gente sabe matematizar isso e teorizar isso. O experimento está aqui. Se a gente faz isso no laboratório, obtém esse resultado. Então, a matemática está bem formalizada, o experimento está bem feito, e agora, como eu explico, como eu interpreto o que está acontecendo? Isso é justamente o objeto de discussão das interpretações da mecânica quântica. Para quem tem interesse na parte matemática, eu vou deixar também um artigo do nosso grupo de pesquisa, em que a matemática por trás do interferômetro de Mach-Zehnder no formalismo quântico é detalhadamente discutido, tá? Usando notação de Dirac, para quem já fez quântica, pode se debruçar e aí tem uma sugestão de leitura. Para quem está interessado mais na parte conceitual, filosófica da quântica, olhando para esse experimento, como a gente interpreta o que está acontecendo, e é isso que a gente vai explicar agora. O interferômetro de Mach-Zehnder, então, ele revela, ele explicita de forma escancarada o problema da dualidade onda-partícula. Isso é justamente o que o Richard Feynman, prêmio Nobel da Física, chama de o grande mistério da mecânica quântica. Como é possível algo que é indivisível ainda assim interferir? A interferência sempre pressupõe dois caminhos, algo que está indo por dois caminhos e se encontra e interfere. O fóton é indivisível. Quando ele é detectado num primeiro detector, quando ele passa pelo primeiro divisor, ou ele é detectado num detector ou no outro, nunca nos dois. Mas mesmo assim, lá adiante, ele interfere. Como que a gente pode explicar isso? A primeira escola de interpretação é a escola puramente corpuscular. É dizer que o fóton é de fato uma partícula. A gente deve pensar nele como uma partícula bem localizada no espaço. Essa escola de interpretação, porque na verdade tem vários autores que defendem isso. Tá? Então tem a interpretação dos ensembles estatísticos, tem a interpretação de tendências do Popper, entre várias outras. Tem pessoas que trabalham com lógica não clássica, que também adotam uma visão corpuscular. Como que se explica, então, os resultados do interferômetro de Mach-Zehnder? Quando eu passo o fóton pelo primeiro semi-espelho, ele vai ir ou para um braço ou para o outro braço do semi-espelho. Então, naquele primeiro experimento que a gente fez com dois detectores, sempre vai acontecer isso, ou o fóton aparece num ou aparece no outro. Então ele explica muito bem a questão da indivisibilidade. É uma partícula, portanto é indivisível. O problema é quando eu coloco o segundo semi-espelho. Vai estar interferindo, tem alguma interferência. Como pode uma partícula indivisível interferir? Essa interpretação não é muito robusta, a explicação dela para esse problema, ela fica um pouco falha. A gente teria que pensar que existe alguma lógica quântica acontecendo, então a maneira como essa partícula se move, se propaga dentro desse mundo microscópico é completamente diferente do que a gente entende no mundo macroscópico. Então a gente precisaria tentar encontrar outras leis, outros fenômenos, outras características que explicassem por que essa única partícula está indo sempre para um detector e não para o outro. Eu não consigo explicar isso com a minha mecânica clássica de mundos macroscópicos. Então, essa é uma interpretação que dá conta muito bem do problema da indivisibilidade, mas que tem sérios problemas para explicar a interferência de fótons únicos. Por outro lado, a gente poderia pensar, se está interferindo, deve ser uma onda. Então, vamos propor uma interpretação
puramente ondulatória. O fóton, na verdade, é sempre uma onda. Se ele é uma onda, ele interfere. E está muito bem explicado esse resultado da interferência. Por outro lado, como que uma interpretação ondulatória explicaria a indivisibilidade? Por que eu não consigo detectar, quando eu jogo um fóton num semi-espelho, por que esse fóton, já que ele é uma onda, também não se divide e chega com metade da energia em cada detector? Chegando 2 meios fótons. O que impediria essa onda de se dividir em 2? A interpretação ondulatória tem sérias dificuldades em explicar isso, em justificar a indivisibilidade do fóton. Então, uma interpretação puramente ondulatória explica muito bem a questão da interferência, mas não explica muito bem a questão da indivisibilidade do fóton. Vêm então as interpretações dualistas. As interpretações dualistas tentam justamente dar conta dessas características duais, o fato de ser indivisível e o fato de sofrer interferência. A primeira escola de interpretação dualista é a interpretação dualista realista. É a gente imaginar que, de fato, tem um fóton como partícula, existe uma partícula ali, mas existe uma onda também. Existe algum campo que está guiando esse fóton. Então imaginem o seguinte, é como se essa onda que está guiando, é como se a partícula surfasse na onda, e quando passa pelo primeiro semiespelho, essa onda se divide, mas a partícula não. Então a partícula vai estar em uma das ondas que se dividiu. Quando eu mantenho só 2 detectores sem o segundo semiespelho, a partícula vai ter sempre ido para um lado ou para o outro. Quando eu boto o outro semiespelho, essa onda guia vai acabar interferindo e lá no final a partícula vai ser sempre movida, sempre jogada para um detector só. Então esse campo que guia a partícula é quem sofre interferência e a partícula continua sendo indivisível. A gente chama isso de uma interpretação dualista realista porque se imagina que de fato tem uma onda real e de fato tem uma partícula real ali surfando nessa onda que está guiando a partícula. Então, com esse experimento, com essa interpretação, a gente dá conta da indivisibilidade, mas também dá conta da interferência. Qual que é o problema? Essa onda, ela em princípio, ela não carrega energia. Todas as características que a gente enxerga são sempre na partícula. Não tem nenhuma medida, não tem nenhum experimento que eu consiga de fato associar a essa onda. Então, ela é uma onda que alguns físicos chamam, historiadores, de uma onda fantasma. Não existe eu nunca consigo, na verdade, ver a onda, só a partícula. Eu sempre detecto o fóton em algum lugar e nunca essa onda sem o fóton. Então é como se fosse um sistema físico que por si só não existe. É muito difícil na física a gente propor a existência de um ente que no final eu não vou conseguir conectar com nenhum experimento, porque no final o experimento está sempre associado a partícula. Então a gente teria que aceitar a existência de algum ente que não tem nenhum resultado empírico sozinho. Ele sozinho não produz nenhum tipo de detecção. Então é algo no mínimo bastante estranho de imaginar que isso está de fato lá acontecendo. A última interpretação é o que a gente chama de dualista positivista, que é a interpretação de Copenhague, ou interpretação da complementaridade, embora historicamente tenha algumas disputas entre isso, mas na literatura em geral isso aparece como sinônimo, que é supor que, na verdade, o fóton ele não tem uma existência, uma característica única. Não faz sentido falar que o fóton é partícula ou que o fóton é onda. Depende do aparato experimental. Quando o arranjo experimental permite que eu conheça o caminho do fóton, se eu sei se ele foi por um braço ou pelo outro, isso é um experimento corpuscular. Se eu tenho um experimento que não me permite saber o caminho, quando eu tenho os 2 semiespelhos, isso é um fenômeno ondulatório. Então, ou se sabe o caminho, e aí eu tenho uma partícula, tipicamente uma partícula,
ou não se sabe o caminho e eu tenho um fenômeno ondulatório com interferência aparecendo para mim. Quem dita as características do fóton não é o próprio fóton, mas o arranjo experimental. Então, essa é uma teoria que, como a gente já comentou em outros vídeos, não é uma teoria realista, porque, na verdade, as características do fóton não são intrínsecas a eles. É o arranjo, é o contexto experimental que vai definir se caminho está bem definido ou se, na verdade, propriedades ondulatórias estão bem definidas. Então, ela não é uma teoria realista e ela é considerada a interpretação ortodoxa, mais forte até hoje, da mecânica quântica. Além disso, como essas 4 interpretações explicam o resultado quando a gente coloca o detector de não demolição? A primeira, né, interpretação corpuscular, ela, de novo, tem que de alguma maneira ter alguma regra que diga que ao detectar, ao passar pelo detector de não demolição, esse padrão de interferência vai ser destruída porque mudou, então, por exemplo, de forma a lógica quântica que está por trás desse experimento passa a dar outros resultados, porque agora eu sei o caminho que a partícula está de fato atravessando, então não teria mais esse conectivo lógico de ir ou por um caminho ou ir por outro caminho. Então já sei por qual caminho a partícula vai, então eu fico com um resultado experimental de partícula propriamente. O caminho ondulatório, a teoria ondulatória, na verdade ela vai dizer que de alguma forma essa onda está sendo interferida pelo detector de não demolição. Isso faz com que haja uma mudança na fase da onda, o que afeta o padrão de interferência. Então, embora o detector não destrua a partícula, ele afeta, ele muda a onda real, o campo real que está passando, e isso acaba destruindo o padrão de interferência lá no final e mudando o resultado experimental. Essa também é a explicação da dualista realista. O campo acaba sendo afetado por esse padrão e isso então muda o resultado experimental. A última interpretação, que é justamente a dualista positivista, ela não dá uma explicação causal. Ela vai dizer, uma vez que eu tenho o detector, de fato eu tenho um experimento agora corpuscular, porque eu sei dizer a trajetória da partícula. Então não faz mais sentido ter algum padrão de interferência lá no final. Mas ela não dá uma justificativa física para isso. Ela não diz por que, de fato, né, o que estaria causando, qual é o mecanismo por trás que causaria essa destruição do padrão de interferência. Porque para a interpretação de Copenhague, uma vez que o experimento é o experimento corpuscular, então o resultado é corpuscular e isso finaliza, né? Então é tudo que a gente pode falar sobre o experimento e a interpretação de Copenhague se recusa aí então a buscar as causas por trás desses experimentos. Então, essas 4 escolas de interpretação, elas variam na sua capacidade de explicar os diferentes resultados experimentais e elas variam também sobre o que elas entendem que seja real. E isso é muito importante da gente entender para fazer uma síntese final. Para a teoria corpuscular, o que existe é a partícula. A função de onda, que é a representação matemática, é só um instrumento matemático. Não é um campo real, é só uma forma da gente representar a natureza. Na teoria ondulatória é justamente o contrário. Não existe partícula. O que a gente entende como partícula é uma onda muito comprimida, é um pacote de onda. E aquela função de onda, ela representa uma onda real na natureza. Então, enquanto a corpuscular diz que a partícula existe e a função de onda não é real, é um instrumento matemático, na segunda interpretação, a ondulatória, o que existe é a onda e a partícula não existe. Vejam, as duas explicam os mesmos fenômenos, os mesmos experimentos, mas com visões de realidade opostas. Elas discordam totalmente sobre o que existe no mundo real. Na dualista realista, a gente diz que as duas coisas existem. Existe lá sim uma partícula e existe lá sim uma onda também. Então agora é uma terceira interpretação com 2 entes físicos reais. E a quarta interpretação diz que não faz nem sentido falar o que existe ou o que não existe.
o que importa são os resultados experimentais. Então a gente fala dos resultados, e se tem uma onda lá, se tem partícula, isso não importa para a física, isso não é o que a gente está preocupado em descrever. Então essas 4 interpretações, ou essas 4 escolas de interpretações, elas divergem sobre o que são os entes reais. Para os mesmos experimentos, para os mesmos resultados, elas pressupõem, elas têm hipóteses diferentes sobre o que seja real. Mais ainda do que isso, elas também têm diferentes implicações sobre o papel, sobre o status da teoria quântica. Será que a teoria quântica é uma teoria completa ou é uma teoria incompleta? Para as interpretações corpusculares, partícula tem posição e momento bem definidos, o que na mecânica quântica a gente não consegue explicar, não tem essas definições ao mesmo tempo. Então, para as interpretações corpusculares, a mecânica quântica seria uma teoria incompleta, estaria faltando variáveis que ela não consegue descrever. Para a teoria, para as interpretações ondulatórias, justamente essas indeterminações estão associadas ao pacote de onda. E a teoria quântica descreve exatamente essa onda. Então, para uma teoria, para uma interpretação ondulatória, a mecânica quântica seria uma teoria completa. Para uma teoria dualista-realista, a partícula que está surfando na onda tem características bem definidas. E a mecânica quântica não sabe descrever essas características. Então, para a visão dualista-realista, a teoria quântica seria uma teoria incompleta. E, por fim, a interpretação ortodoxa, ou a dualista positivista, diz que tudo o que a gente pode falar são os resultados experimentais. Então, a teoria quântica explica todos os resultados experimentais muito bem e, portanto, ela seria uma teoria completa. Vejam, então, essas 4 escolas divergem sobre o que é a realidade e divergem também sobre o status epistêmico da teoria, se ela é completa ou se ela é incompleta. Só para dar alguns exemplos, como eu já mencionei, para a teoria corpuscular, a gente tem a interpretação de ensembles estatísticos do Balentin. Para a interpretação puramente ondulatória, o próprio Schrödinger foi um defensor até o fim dessa interpretação. A interpretação dualista-realista foi defendida originalmente por de Broglie e depois por David Bohm. Por isso, algumas pessoas chamam de interpretação da onda piloto de Broglie e Bohm. E a última interpretação, que é a interpretação ortodoxa, é a interpretação de Copenhague, que foi desenvolvida por Bohr, Heisenberg, Pauli e outros. E a última interpretação, que é a interpretação dualista positivista, é justamente a interpretação que foi desenvolvida por Bohr, Heisenberg, Pauli, que depois viria a ser chamada de interpretação de Copenhague. Então, essas são 4 escolas de interpretação, tem outras interpretações da mecânica quântica, na verdade, muitas outras interpretações. Tem interpretação relacional, interpretação de muitos mundos, entre várias outras. E todas elas, então, embora concordem sobre o formalismo matemático, concordem sobre as descrições experimentais, elas discordam sobre o que é real e elas discordam sobre o que é a teoria completa sobre essa realidade. Quem seria essa teoria completa? Então, basicamente, elas discordam sobre aspectos ontológicos, ou seja, sobre como a realidade funciona, e aspectos epistemológicos, sobre a nossa capacidade de conhecer essa realidade. Isso talvez seja uma das características mais fascinantes da mecânica quântica. Embora a matemática seja muito precisa, embora a gente consiga fazer experimentos extremamente sofisticados, descrevê-los e prever os resultados matematicamente com grande precisão, a mecânica quântica é tão complexa que ela permite interpretações antagônicas, que chegam a divergir, a olhar para lados diametralmente opostos na hora de falar o que é real e o que é a nossa capacidade de conhecer esse real. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta que outros conteúdos você gostaria de saber mais e continua seguindo a gente para mais vídeos sobre mecânica quântica. Até mais! Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue a gente aqui no canal do Instagram e do YouTube, o link está na bio para quem está chegando pelo Instagram. Curte aqui o vídeo e compartilha com os amigos.